Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, como vão vocês? Espero que tenham passado o dia pleno, abençoado pela graça do Divino Espírito Santo, não é mesmo? Então, estou aqui eu para trazer aquela palavra amiga que eu sempre trago aqui para vocês. Hoje, como eu falei ontem, fiquei de trazer para vocês, dar continuidade quanto à unidade da fé, né? Estamos no livro de Efésios, no capítulo de número 4, e nós vamos dar continuidade as coisas do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo vem ensinar para aquele povo, né? Para todo o povo que ele vinha informando, né? Falando do evangelho, mostrando a realidade, a verdade da coisa. Cada dia em nossas vidas, entenda, cada dia em nossas vidas não é por acaso, não é coincidência. Tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. E se eu estou aqui é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje com vocês para falar, né, dar continuidade falar sobre a fé, sobre o que o apóstolo Paulo vinha trazendo. Eu estou aqui com a minha Bíblia, como sempre, estou com a minha Bíblia aqui, eu tenho algumas coisas que eu marco na Bíblia quando eu leio, e eu venho trazer aquilo que me é permitido por Deus, né? Mesmo às vezes nós passamos por muitas coisas, passamos por desafios, por conflitos, né? Por tristezas e até alegrias também, mas são todas as coisas permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. O Espírito Santo, ele nos concede a permissão para que a gente venha desempenhar cada qual a sua função, tá certo? Não repare o barulho de moto, o barulho essa hora é terrível. Por isso que muitas das vezes eu faço a live na madrugada, por causa do barulho. O barulho às vezes atrapalha a gente, não é mesmo? Mas eu quero convidar os irmãos para que nós possamos viver em união e que acreditem e se envolvam com as coisas de Deus. Acreditem, tá certo? Porque nada é por acaso. Deus é glorioso, Ele é majestoso, Ele é fiel e justo nas nossas vidas. Fiel e justo em todo o tempo. Ele está sempre estendendo as mãos dele para nos livrar de muitas coisas, nos livrar de perseguições, nos livrar de pessoas malvadas, nos livrarem de acidentes e tudo quanto mais pode ser de ruim. Deus, Ele quer que a gente abra a nossa boca, Ele quer que a gente abra os nossos olhos, Ele quer que a gente vigie mais, Ele quer que a gente permaneça firme em união com todos, um ajudando ao outro, mas principalmente em união, em comunhão, em conexão com o Pai. O Pai, que é o Espírito Santo de Deus, que opera em nós através da sua boa vontade, através da sua misericórdia, através do seu amor. Deus, Ele é divino, Ele é o Espírito único e perfeitíssimo sobre toda essa terra. Precisamos acreditar e ter a certeza sempre que só pela glória entraremos no reino dos céus, nós teremos a nossa salvação. Lembre-se sempre que a salvação, ela é individual. Cada qual deve se humilhar, se manter em uma posição firme, né, em Deus, buscando sempre mostrar para Deus o quão bom e maravilhoso tem sido Ele na sua vida e sendo grato. A gratidão a Deus vai te envolver cada vez mais com Ele em comunhão, porque Ele reconhece os seus filhos
Ele honra os seus filhos assim como os filhos o honram. É necessário que honremos ao Pai, segundo o poder da vontade e da graça do Divino Espírito Santo. Devemos estar sempre em união na presença do Pai, buscando cada vez mais aumentar a nossa fé, tá certo? O glorioso Deus está às portas para nos fazer o melhor que Ele tem por cada um de nós. E está sempre fazendo o melhor. Então creia, acredite, se humilhe, seja manso. Nada de ficar gritando, né? Eu estava aqui em casa agora mesmo e estava ouvindo aqui a gritaria aqui dos meus vizinhos, de pessoas aqui que eu não sei bem o que está acontecendo, porque eu não me envolvo na vida das pessoas, mas a mansidão é uma coisa divina, é uma coisa de Deus, né? Deus quer que as pessoas vivam em paz e em mansidão, né? Nada de gritos, de desavenças, de xingamentos, né? Mas sim viver convertido na palavra do Senhor Jesus. Viver em união, viver em paz, né? Jesus, ele é paz, ele é amor, ele é segurança, ele é a verdade, tá certo? Seja você muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra conforme aquilo que Deus me dá, né? Cada um de nós temos uma dádiva que Deus nos dá, né? Deus nos dá a cada um de nós, Ele nos coloca para cada um propósito. Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua e na sua vida. Cada um vai cumprir com o propósito de Deus, conforme a vontade do Altíssimo. Não há dificuldade, não há aflições, não há tristezas que venha impedir o querer de Deus. Você entende? O querer de Deus é só Ele que pode fazer as coisas acontecerem, né? Por mais que você tente pela força do seu braço, não é pela força do seu braço, mas é pela vontade divina do Espírito Santo, tá certo? Vamos lá então, iniciar aqui o nosso estudo. Eu venho falar sobre a unidade da fé, capítulo 4 de Efésios. Então, o apóstolo Paulo dizia assim no seu primeiro versículo do livro, ele conta assim: rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que antes, como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Preste atenção nisso. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Preste atenção nisso, você está ouvindo, está prestando atenção no que está te dizendo? Preste atenção neste... Olha, eu vou ler agora, eu quero que você preste muita atenção para que você venha descobrir.
saber qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é a sua vocação. Preste atenção, versículo 11 de Efésios, onde Paulo escreve para todo aquele povo. Ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolo. Ele quem? Deus. Deu uns para apóstolo e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que ele está querendo aqui? Que nós falemos cada vez mais dele, que nós possamos abrir a boca em união e falar do Evangelho, falar de Jesus, passar aquilo que sabemos para aqueles que ainda estão duvidosos, para aqueles que estão afastados, para aqueles que precisam se regenerar, voltar para Jesus, estar em Cristo Jesus, buscando humildemente e em mansidão, em arrependimento dos erros, dos pecados. Você entende o que eu falo? Está escrito. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com a astúcia, enganam fraudulentosamente. Fraudulosamente. Fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo, é Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meu Deus, prestem atenção quanto a isso. Quando ele diz, rogo-vos, Paulo apela e exorta de forma intensa aquelas pessoas, os salvos, para que eles não se esqueçam da vocação para o qual foram chamados pelo Deus Altíssimo. Não podemos esquecer da vocação para a qual fomos chamados. Cada um foi chamado para exercer o propósito de Deus na sua vida. Uns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para profetas, doutores e tudo mais. Então, com isso, o apóstolo Paulo, ele vem mostrar que a vida espiritual demanda de muitos cuidados contínuos, viver em união, buscar em oração, ler mais a Bíblia, ouvir mais a palavra, louvar em nome do Senhor Jesus, engrandecer, honrar o nome de Deus, honrar o Senhor Jesus para que você seja honrado, porque o Senhor Jesus, ele honra aquele que os honra, Então, ele deu a cada um tem um conhecimento, cada um aprendeu em Deus aquilo que deve ser feito, porque o Senhor, ele vai dando conhecimento, ele vai certificando a pessoa do que ela precisa para que ela se fortaleça cada vez mais na fé. Então, ele vem dizendo que todos devem andar de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade de Deus. Você entende? Está entendendo o que eu estou falando? Está escrito, é a palavra, está escrito, foi o que Paulo falou, Paulo estava falando, passando a graça de Deus para aquele povo de Efésio. E ele fala também, no versículo de número 4 e 6, que ele diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
há um só corpo e um só espírito. Então aqui, quando ele fala isso, as repetições desses termos, um e uma, foram feitas de forma proposital para enfatizar a perfeita vontade de Deus. Você entende? Ele quis enfatizar a perfeita vontade do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, um só Senhor, quando ele fala, existe um só Senhor, olha só, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Deus cumpre todas as coisas. E no versículo 6 que diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É um só Deus, Pai de todo esse universo. Você entende o que eu falo? Então, Paulo estava sendo bem enfático, né, em falar, né, ele estava exortando de forma bem real, bem forte aquele povo, para mostrar àquele povo que existe um único Deus, um só Deus, capaz de suprir, de fazer coisas inexplicáveis na vida daquelas pessoas, no caso, naquela época, e nas nossas vidas atual também. Só Deus pode fazer o inacreditável, o impossível, aquilo que nós temos dúvida, às vezes ficamos receosos. Será que Deus vai fazer? Será que Deus ouviu a minha oração? Não pense dessa forma. Eu já fui assim uma vez. Teve vezes na minha vida que eu fiquei sem saber. Eu fiquei, Senhor, me responde, porque a impressão que me dá é que o Senhor não está ouvindo a minha voz. Mas Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa voz, você entende? Ele ouve. Ele só não responde no nosso tempo, mas Ele responde no tempo determinado dele. No tempo dele, tudo se faz conforme a vontade do Criador, conforme a vontade do Espírito Santo. Por isso ele se refere ao Senhor Jesus como um só. Este é o princípio fundamental de uma fé. Precisamos manter fé em um só Deus. Deus, aquele que nos faz crer, que nos mostra os princípios de uma vida, as coisas certas da vida, aquilo que devemos seguir, aquilo que devemos fazer dentro de uma disciplina de fidelidade com Deus. Você entende? A fidelidade nos traz muitos benefícios que Deus dá e Ele aperfeiçoa o nosso ser, porque Ele colocou em nós, cada um de nós, Ele deu uma dádiva, Ele deu cada um de nós a uma função. Uns são profetas, outros são evangelistas, outros são obreiros, outros são missionários, né? Outros são apóstolos e assim sucessivamente. Deus deu a cada um uma dádiva, um dom de Cristo, é uma medida de dom de Cristo que Ele deu para cada um. E Ele ainda fala, quando Ele fala aqui no versículo 8, que Ele fala assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Essa é a terceira vez que estou lendo isso. Preste atenção. E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Entenda, no passado, quando reis e generais venciam suas batalhas, eles voltavam para suas terras levando consigo o cortejo, né?
em cortejo os cativos, os despojados, os despojosos, né? E os conquistados, tudo aquilo que eles conquistaram na guerra, eles levavam consigo. Essa era uma forma de reafirmar a vitória deles e enaltecer diante de todos. Eles os faziam dos cativos, daqueles que foram cativos, né, que foram levados para o cativeiro, a exaltação deles. Mas entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ele venceu todas as formas malignas. O Senhor Jesus, ele vence todo o pecado. O mundo e a morte depois ascendeu aos céus triunfante. Deus, eu estou lendo, isso aqui eu estou lendo aqui. Está dizendo aqui, ó. Ele se despojou de todos esses poderes para libertar o ser humano e conduzi-lo à eternidade consigo. Isto é, o nosso Senhor morreu para conquistar a liberdade dos homens. Portanto, ninguém mais deveria viver em escravidão. Mas naquela época se faziam vitoriosos aqueles que levavam cativo, né? A pessoas cativas ao cativeiro, né? Mas entenda, ele mesmo, o Senhor Deus, quer mostrar que a igreja, ela tem autoridade para buscar cada vez mais em fé e para levar pessoas para a salvação. O Salvador, que é o Senhor Jesus, ele é o cabeça de todo o universo. É ele que manda em tudo, é ele que resolve. Então ele comanda com amplitude, né? Ele comanda com muita amplitude, com muito cuidado, cada parte das coisas estruturadas nessa terra. Você entende? De tudo, do nosso ser, das coisas que tem no universo, de tudo, de tudo. Ele comanda tudo. Então, nós precisamos deixar de sermos meninos, né? Quando diz no versículo 14, que ele fala assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, que estamos aqui, estamos ali, não sabemos aonde estamos e o que queremos, né? Crianças são inconstantes, quer uma coisa, quer outra, né? Mas quando você amadurece, você sabe o que você quer. A maturidade vai te levando por um caminho correto, vai te levando por um caminho de construção. Então, precisamos ser forte, maduro na fé. Precisamos amadurecer cada vez mais na nossa fé, né? Ficar firme com Jesus. Por isso que é dito aqui, antes, aí diz, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Entenda, não engane a si mesmo. Seja você, mas não se engane. Não engane a você mesmo. Você tem que estar seguindo a verdade. E a verdade é o amor em Cristo Jesus. É o amor de Cristo. É o amor de Jesus. Então, por isso que é dito que Cristo é o cabeça. Paulo foi falando para aquele povo que Cristo é o cabeça. Você entende? Então, precisamos estar amadurecidos na fé. Eu também anotei algumas coisas aqui, estava falando em relação ao que eu estou vendo aqui na palavra de Deus, na Bíblia, mas também anotei algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele então foi dando ensinamento quanto ao comportamento, como que aquelas pessoas deveriam se comportar, né? Comportamento é importante dentro de uma igreja, né? Você que é cristão tem que ter maturidade, tem que ter uma mente aberta, mas com comportamento, ter um comportamento mental e comportamento físico. É necessário para todos os filhos de Deus,
para todos os cristãos. Muitas das vezes tem pessoas que estão na igreja que formam grupinhos, né? São grupinhos que ali não tem um comportamento adequado, fala de um, fala de outro, envolve coisas, falam coisas que não condiz com a palavra, né? Então, Deus, Ele quer ver o nosso esforço, Ele quer ver a nossa união, Ele quer ver a comunhão entre os irmãos e a comunhão com Ele. Você entende o que eu falo? A comunhão em Cristo Jesus. Então, Deus estabelece para cada um de nós que somos a igreja, estabelece dádivas, né? E também estabelece para os líderes da igreja o incentivo, a incentivar a união dos irmãos, incentivar a união de todos, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. É preciso saber viver e viver com a verdade, viver em união, sabendo discernir o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. A pessoa tem que saber discernir isso, porque tudo nesse mundo está cada vez mais se transformando. As coisas estão se transformando, as pessoas estão se transformando, tudo está mudando. Entenda que quando o apóstolo Paulo ele falou sobre a expiação de Cristo, de Deus, ele estava falando quanto as pessoas precisavam vigiar e prestar mais atenção, que há transformações, as coisas vão mudando, são novas gerações, novas coisas vão surgindo, há muitas inovações, muitas dádivas foram concedidas para a humanidade. Muitas dádivas Deus concedeu para a humanidade, para cada um de nós. Por exemplo, Ele nos deu a dádiva do perdão. A dádiva do perdão. A dádiva do perdão. Mas, Elizabeth, por que você está falando na dádiva do perdão? Porque precisamos perdoar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos perdoou. Assim como Ele morreu naquela cruz em favor de nós, para a nossa salvação. Precisamos ser pessoas justas, pessoas que têm o bom caráter de Deus, né? O caráter de Deus e saber perdoar o próximo. Devemos renovar as nossas mentes, deixando para trás a raiva, a amargura, os conflitos, as tristezas, as gritarias, os insultos. Tem pessoas que insultam o outro e tudo quanto é de maldade que não condiz com a palavra de Deus. Nós devemos deixar para trás, largar para trás, porque tudo isso são coisas que entristecem o coração de Deus, né? Entristece o coração de Deus e ele fica esperando que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, dos seus desejos enganosos, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm desejos enganosos. O inimigo bota coisas na mente da pessoa, né? E a pessoa precisa tirar essas coisas, se desfazer disso, crer, ter fé em Cristo, que a fé é que vai mover a pessoa numa unidade verdadeira, que é o amor de Cristo. Você entende? Então nós devemos perseverar em fé, em obediência, devemos sempre estar nos enchendo da graça de Deus. Só assim nós vamos desfrutar das promessas ditas por Ele. Porque a palavra diz, há muitas promessas na palavra. Creio, há mais de 1000 promessas na palavra de Deus. Eu creio nisso. Então, nós devemos se comportar conforme a vocação que recebemos, daquilo que Deus deu para cada um de nós. Então, entenda que aquilo que Deus deu para você é para você abrir a boca, e falar, né? Falar.
daquilo que Deus quer que você fale, para que você venha transbordar do amor de Cristo, tá bom? Aí aqui diz assim na palavra, ó, o padrão de Deus para os seus filhos é que eles sejam fortes espiritualmente o bastante para não se deixarem levar por qualquer voz, mas ouçam e obedeçam apenas a sua voz. Você entendeu? Devemos ouvir e obedecer à voz de Deus, tá certo? Amanhã eu volto com vocês para dar continuidade quanto a essa santificação cristã, né? Sobre essa exortação, né? Do amor e da pureza de Deus, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. Espero que você tenha entendido, que você venha estar aqui comigo amanhã de novo para a gente desfrutar, né? E botar assim palavras de celebração, né? Palavras boas, né? Coisas boas trazidas pela reflexão que nós fazemos através das palavras do apóstolo Paulo. Entendeu? Então, vamos fazer isso. Amanhã estaremos aqui, você, mulher companheira, você, homem companheiro, você que são pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, esteja aqui comigo, tá certo? Espero você amanhã, que Deus te abençoe grandemente. Ó, não esqueça, compartilhe essa palavra. Leve a palavra amiga para alguém, não te custa nada. É rápido, fácil e bem prático. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. E não esqueça, ó, de dar o seu like, tá bom? É muito importante que você dê o seu like para o canal saiba que você gosta do que você ouve aqui, que nada mais é do que são ensinamentos, são disciplinas, né, dadas por Deus, para os apóstolos daquela época, que faz com que a gente venha refletir e obedecer na palavra de Deus, confiando firmemente, porque só Ele é Deus, só Ele é verdadeiro, só Ele é a verdade e a vida, tá certo? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.